Olá a todos, bem-vindos a esta segunda sessão sobre a Surya Aikal, a Epístola do Tempo, a epístola que Shoghi Effendi descreveu como uma das mais desafiadoras epístolas de Baha'u'lláh. Vamos prosseguir a nossa abordagem olhando hoje para o tema do manifestante de Deus, que se encontra no corpo central da epístola. O conceito de manifestante de Deus está profundamente enraizado nos ensinamentos baha'is. O conceito refere-se àquilo que comumente é referido como profetas. Os manifestantes de Deus são inspirados e guiados pelo Espírito Santo e refletem perfeitamente os atributos divinos neste mundo material. Os seus ensinamentos influenciam a humanidade na sua evolução moral e material. Os manifestantes de Deus são uma hierofania do divino. Isto é, Deus dá-se a conhecer através dos manifestantes. E eles são o único elo de ligação entre Deus e a humanidade. Eles recebem a revelação divina e transmitem a palavra e a vontade de Deus à humanidade. E enquanto a humanidade existir, os manifestantes de Deus continuarão a surgir entre nós. Claro que, assim que falamos de manifestantes de Deus ou de profetas, temos uma série de questões e é natural que surjam essas questões. Falámos já destas questões na sessão anterior. Questões que podem ser como estas que aqui estão. O que é um manifestante de Deus? Que poderes tem um manifestante de Deus? Como é que eles se distinguem de nós? Como é que eles se distinguem de Deus? Como é que eles se relacionam com Deus? Podemos também olhar para manifestantes de Deus e questionar. É um homem que se tornou Deus? É Deus que se fez homem? Tem duas naturezas, isto é, divina e humana? Ou tem uma única natureza? Tudo isto são questões legítimas, que têm justificação, porque é da nossa natureza humana, querer saber mais e querer colocar questões. Para dar respostas a estas questões, Baha'u'lláh vai usar várias analogias, porque muitas vezes as palavras comuns são insuficientes para descrever realidades que nos transcendem. Vamos ver que ele diz que os manifestantes de Deus são como um espelho, que os manifestantes divinos têm autoridade e que têm uma natureza superior à dos comuns mortais. Se olharmos para a história das religiões, vemos que nas escrituras do passado as respostas a estas perguntas nunca estiveram muito claras. E algumas religiões e alguns líderes religiosos tentaram criar dogmas como respostas a estas perguntas. E isso criou divisões e gerou conflitos sangrentos. Ora, a Surya Aikal não só responde a estas questões, mas também nos apresenta um ponto de partida para um novo entendimento da relação entre Deus, os manifestantes e a criação. Ao longo da epístola, Baha'u'lláh mostra que Deus o despertou para a sua condição de manifestante, a chamada elevação, e o intimou a anunciar a sua causa. É subejamente conhecida a descrição que Baha'u'lláh faz do momento em que recebeu a revelação divina quando estava na prisão de Teherão. Ele diz: enquanto submerso em aflições, ouvi a mais maravilhosa, a mais doce voz chamando acima da minha cabeça. Ao virar a minha face, depois faz a descrição da Virgem que lhe vai comunicar que ele é o manifestante de Deus. Vamos ver este parágrafo com mais detalhe na próxima sessão. Portanto, esta descrição é algo que nos remete para um momento
no espaço e no tempo, e que nos descreve como ele tomou consciência da sua condição de manifestante de Deus. Mas a Surya Akal, além de descrever este momento, também descreve a forma como Deus conferiu a Bahá'u'lláh a autoridade de manifestante de Deus. Vamos ver agora alguns exemplos de como se descreve a forma como a divindade eleva Bahá'u'lláh à condição de manifestante de Deus. Ele diz o seguinte no parágrafo 63. Ó templo da santidade, nós em verdade purificámos o teu peito dos sussurros dos povos e santificámo-lo das ilusões mundanas, para que a luz da minha beleza pudesse aparecer nele e refletir-se nos espelhos de todos os mundos. Assim, distinguimos-te acima de tudo o que foi criado nos céus e na terra, e acima de tudo o que foi decretado nos domínios da revelação e da criação, e escolhemos-te para nosso próprio ser. Isto é apenas uma evidência da dádiva que Deus te concedeu, uma dádiva que durará até ao dia que não tem fim neste mundo contingente. Perdurará enquanto perdurar Deus, o Rei Supremo, o amparo no perigo, o forte, o sábio. Percebemos por estas palavras que aqui é a voz da divindade que pronuncia esta frase. E percebemos pelo conteúdo destas palavras que é incorreto comparar um manifestante com um ser humano vulgar. Porque Deus manifesta-se à humanidade através dele. O manifestante tem, portanto, uma natureza superior à natureza humana, apesar de ter uma aparência humana. Outro exemplo da elevação de Bahá'u'lláh à condição de manifestante de Deus. No parágrafo 81, diz o seguinte: Ó templo vivo, nós em verdade fizemos de ti um espelho para o reino dos nomes, para que possas ser entre toda a espécie humana um sinal da minha soberania, um arauto da minha presença, um invocador da minha beleza e um guia para o meu caminho íntegro e claro. Exaltamos o teu nome entre os nossos servos como uma dádiva da nossa presença. Eu, em verdade, sou o todo generoso, o ancião dos dias. Além disso, adornámos-te com o traje do meu próprio ser e demos-te a conhecer a nossa palavra para que possas decretar neste mundo contingente qualquer coisa que desejes e fazer qualquer coisa que te agrade. Também nestas palavras percebemos que é a divindade que se dirige a Bahá'u'lláh. E são usadas aqui várias expressões simbólicas para descrever a condição do manifestante no mundo humano. Diz que ele é um espelho, diz que ele é um sinal, um arauto, um invocador, um guia. E além disso, que ele tem o traje do Espírito Santo e o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, nós, com estas palavras, começamos a ter uma percepção sobre a condição espiritual do manifestante de Deus. No parágrafo 81, encontramos uma descrição em que nos mostra como é conferida a Bahá'u'lláh a autoridade de manifestante de Deus. E diz o seguinte: destinamos-te todo o bem dos céus e da terra e decretamos que ninguém possa alcançar uma parte deste, a menos que se tenha colocado à tua sombra, conforme ordenado pelo teu Senhor, o omnisciente, o informado de tudo. Conferimos-te o báculo da autoridade e o mandado do juízo, para que possas pôr à prova a sabedoria de todos os mandamentos. Fizemos surgir do teu coração oceanos de explicações e significados interiores em memória do teu Senhor, o Deus de misericórdia, para que possas dar-lhe graças e louvá-lo, e possas ser dos que são verdadeiramente gratos.
destacámos-te entre as nossas criaturas e nomeámos-te manifestante do meu próprio ser para todos os que estão nos céus e na terra. O báculo aqui referido é um símbolo da autoridade. É aquele bordão alto que geralmente os sacerdotes usam em cerimónias litúrgicas. E, portanto, o texto aqui diz-nos que o manifestante tem a autoridade, representado no báculo, que tem o conhecimento que permite depois dar oceanos de explicações e que ele se destaca entre todas as criaturas. E é esta autoridade que é concedida a Bahá'u'lláh que legitima todas as explicações sobre o conteúdo dos livros sagrados que Bahá'u'lláh nos vai apresentar. E na última frase deste parágrafo, em que é dito: destacámos-te entre todas as nossas criaturas e nomeámos-te manifestante do meu próprio ser para todos os que estão nos céus e na terra, nós percebemos que Bahá'u'lláh se torna a criatura mais sagrada que alguma vez viveu neste planeta. Além da elevação à condição de manifestante, nós encontramos na Surya Aikal várias intimações ao manifestante, para que ele manifeste e dê a conhecer a sua condição e os seus ensinamentos a toda a humanidade. Bahá'u'lláh é, portanto, intimado a anunciar a causa de Deus. É algo que nós vamos encontrar recorrentemente ao longo da Surya Aikal. No parágrafo 22, por exemplo, encontramos estas palavras: Ó Virgem dos significados interiores, sai da sala da expressão com a permissão de Deus, o Senhor dos céus e da terra. Revela-te depois, adornada com o traje do domínio celestial, e oferece com os teus dedos de rubi o vinho da soberania paradisíaca, para que, porventura, os habitantes deste mundo possam perceber que o sol da eternidade brilha no horizonte do reino com o adorno da glória. Com esta intimação e com outras intimações que vamos ver aqui ao longo da epístola, Bahá'u'lláh vai dar a conhecer a sua missão. Isto é, a sua missão deixa de ser do conhecimento apenas de algumas pessoas e vai passar a ser do conhecimento público. E vamos encontrar também nestas intimações uma linguagem com alegorias muito intensas. Outro exemplo de intimação encontramos no parágrafo 17, que diz o seguinte: Ó templo vivo, ergue-te com o poder do teu próprio ser, de tal forma que todas as coisas criadas sejam levadas a erguerem-se contigo. Ajuda então o teu Senhor com aquela ascendência e poder que te conferimos. Acautela-te para não vacilar naquele dia em que todas as coisas criadas estarão plenas de consternação. Pelo contrário, sê um revelador do meu nome que subsiste por si próprio. Auxilia o teu Senhor com o máximo da tua capacidade e não preste atenção aos povos do mundo. Beba a água da vida em meu nome todo misericordioso e oferece aos próximos entre os habitantes deste jardim paradisíaco aquilo que os faça desprenderem-se de todos os nomes e entrar nesta sombra abençoada que abrange tudo. É, como eu disse, mais uma intimação que Bahá'u'lláh recebe da divindade para proclamar e dar a conhecer a sua causa. Isto vai-se repetindo noutros parágrafos. Parágrafo 18, parágrafo 22, parágrafo 36 e parágrafo 62. Todos eles contêm intimações da divindade para Bahá'u'lláh, para que ele dê a conhecer a sua causa.
Uma das formas que Baha'u'lláh usa para descrever a sua condição de manifestante de Deus é a metáfora do templo. Ora, um templo é um espaço sagrado. E ao descrever-se como templo, nós percebemos que o manifestante, quando recebe a revelação divina, assume essa condição de sacracidade. Esta metáfora do manifestante feito templo é tão importante que dá nome à própria epístola. O templo mencionado na epístola é, portanto, a pessoa do manifestante de Deus. O texto da epístola descreve a construção alegórica do templo. Isto é o aspecto central da epístola. O aparecimento de Baha'u'lláh assume, portanto, a forma de restauração do templo, que é uma promessa das antigas profecias bíblicas que estava associada ao regresso do Messias. E, ao longo do texto, o templo é exortado nas suas qualidades humanas e divinas. E essa exortação é feita numa linguagem por vezes explícita e por vezes simbólica. Descrever um manifestante de Deus como templo não é novidade nas escrituras sagradas. Lembro, por exemplo, este excerto do Evangelho de São João, que diz o seguinte: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, referia-se ao templo do seu corpo. O Evangelho de São João foi o último dos evangelhos a ser escrito e percebe-se no seu conteúdo que já houve alguma reflexão. Isto é, desde a revelação de Jesus até à altura de composição deste texto, houve tempo para os seguidores de Jesus poderem refletir nos ensinamentos de Jesus e no significado das suas palavras e dos seus atos. E nesta altura eles percebiam estas palavras. Templo referia-se ao corpo de Jesus. As palavras finais da Surah Kal referem à construção do templo. E dizem o seguinte: Assim construímos o templo com as mãos da força e poder, se apenas o soubesseis. Este é o templo que vos foi prometido no livro. Aproximai-vos dele. Isto é o que vos é proveitoso, se apenas o compreendesseis. Sede justos, ó povos da terra. O que é preferível? Este ou um templo feito de barro? Voltai as vossas faces para ele. Assim vos foi ordenado por Deus o amparo no perigo que subsiste por si próprio. Segui o seu mandamento e louvai Deus, vosso Senhor, por aquilo que ele vos concedeu. Ele seguramente é a verdade. Não há outro Deus salvo ele. Ele revela o que lhe apraz através das suas palavras, sê e é. Este último parágrafo da Surah Kal, que afirma de forma inequívoca a construção do templo, ou se quiserem a reconstrução do templo, este parágrafo, dizia eu, assume um tom apoteótico. Está concluída a reconstrução do templo. Podemos dizer até que este parágrafo assemelha-se à assinatura de Deus nesta epístola. O templo, que é Baha'u'lláh, assume, portanto, uma posição fulcral no desenvolvimento da humanidade. Tudo é feito através dele. Tudo é feito com ele. Tudo é feito graças a ele.
Sobre esta expressão C e E, nós vamos falar dela na terceira sessão. Há na pessoa de Bahá'u'lláh um espaço e um tempo sagrado. Não é por acaso que muitos dos primeiros crentes desejavam ardentemente estar na sua presença. É um espaço e um tempo sagrado que estiveram entre nós. Porque ele viveu entre nós, viveu neste mundo. E o tempo que ele viveu, podemos dizer que é sagrado. O espaço para onde se moveu, também podemos dizer que é sagrado. Essa manifestação do sagrado, essa presença do sagrado, através da pessoa de Bahá'u'lláh, vai influenciar profundamente a história da humanidade. Para descrever os poderes e as ações de Bahá'u'lláh, a Epístola do Templo usa duas metáforas particularmente poderosas. Vai descrever os membros do templo para referir as ações que o templo deve ter. E depois vai descrever as letras do templo para descrever os poderes do templo e as várias formas de manifestação do divino no templo. Vamos ver então a forma como Bahá'u'lláh se refere aos membros do templo. O manifestante é encorajado pela divindade a agir de diversas formas. E são referidos os órgãos do templo para descrever essa ação em termos humanos. Podemos entender esta simbologia da ação dos diversos órgãos como se Deus estivesse a dizer ao manifestante como é que deve anunciar a causa e que deve anunciar a causa com todo o seu ser. E, curiosamente, para cada um dos órgãos que é referido, surge a promessa do aparecimento de outros órgãos que irão transformar o mundo da humanidade. Esta referência aos órgãos do templo não deve ser entendida como um qualquer antropomorfismo. É uma linguagem simbólica. E cada um dos órgãos aqui é um símbolo poderoso da ação do templo. No parágrafo 19, referem-se os olhos do templo. E diz o seguinte: ó olhos deste templo, não olheis para os céus e aquilo que eles contêm, nem olheis para a terra e aqueles que ali habitam, pois criámos-vos para contemplares a minha própria beleza. Vede adiante de vós. Não afasteis daí o vosso olhar e não vos priveis da beleza do vosso Senhor, o Todo-Glorioso, bem-amado. Em breve, traremos à existência através de vós olhos profundos e penetrantes que contemplarão os múltiplos sinais do seu Criador e se afastarão de tudo o que é observado pelos povos do mundo. Através de vós, concederemos o poder da visão a quem nós desejarmos e puniremos aqueles que se privam desta dádiva graciosa. Os olhos são o instrumento com que nós focamos a nossa atenção. E aqui é-nos dito, neste parágrafo, que a atenção se deve focar na fonte da revelação. Há aqui um aspecto curioso. É que o texto parece dizer-nos que é Bahá'u'lláh que escolhe os seus seguidores, quando se diz que é ele quem concede a visão. Podemos perceber que isto é uma nova maneira de dizer muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que há aqui mais relevante, isto é apenas a minha opinião, é uma promessa fascinante.
o futuro aparecimento de novos e poderosos apoiantes de Bahá'u'lláh. Diz, por exemplo, trazer à existência novos olhos. É uma linguagem simbólica que descreve esses futuros apoiantes de Bahá'u'lláh. Esta promessa vai se repetir quando forem referidos outros órgãos do templo. No parágrafo 20 referem-se os ouvidos do templo. E o texto diz-nos o seguinte: ó ouvidos do templo, purificai-vos de todo o clamor inútil e escutai as melodias do vosso Senhor. Do trono da glória, ele em verdade revelou-vos que não há outro Deus salvo eu, o todo-glorioso, o omnipotente, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Em breve traremos à existência, através de vós, ouvidos puros e imaculados que prestarão atenção à palavra de Deus e àquilo que apareceu do amanhecer do Verbo do vosso Senhor, o todo misericordioso. Eles seguramente perceberão os doces tons da revelação divina que provêm destes muito abençoados e santificados recintos. Os ouvidos são um receptor da audição. E com a audição nós podemos ser influenciados pelo que nos rodeia. E aqui pede-se que o templo se deixe influenciar apenas pela palavra de Deus. E também, mais uma vez, afirma-se que depois surgirão aqueles apoiantes, também darão ouvidos apenas à palavra de Deus. No parágrafo 21, refere-se à língua do templo. E o texto diz o seguinte: ó língua deste templo, nós, em verdade, criámos-te através do nosso nome todo misericordioso, ensinámos tudo o que tinha permanecido oculto no Baiano e concedemos-te o poder da palavra para que pudesses fazer menção do meu exaltado ser entre as minhas criaturas. Proclama então esta lembrança maravilhosa e poderosa e não temas as manifestações do maligno. Foste chamada à existência com este propósito, em virtude do meu mandamento transcendente e irresistível. Através de ti libertámos a língua da expressão para expor tudo o que existiu e libertá-la-emos novamente com o meu poder soberano para falar de tudo o que está para vir. Em breve traremos à existência através de ti línguas eloquentes que me louvarão e enaltecerão entre a Assembleia da Eternidade e entre os povos do mundo. A língua é um mecanismo da expressão humana. Serve para transmitirmos aos outros aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. E o templo aqui é instado a expressar-se e a falar da nova revelação divina, a dar a conhecer a nova mensagem de Deus para a humanidade. E também aqui, mais uma vez, surge a promessa de novos apoiantes, das chamadas línguas eloquentes, que irão aparecer para louvar e enaltecer a causa de Deus. No parágrafo 31, referem-se as mãos do templo. E o texto diz o seguinte: ó templo vivo, estende a tua mão a todos os que estão no céu e na terra e segura firmemente com a tua vontade as rédeas da autoridade. Em verdade, colocamos na tua mão direita o império de todas as coisas criadas. Faz como desejares e não temas os ignorantes. Aproxima-te da epístola que se elevou no horizonte da pena do teu Senhor e segura-a de tal forma que, através de ti, as mãos de todos os que habitam na terra possam agarrá-la firmemente. Com o erguer da tua mão ao céu da minha graça, as mãos de todas as coisas criadas erguer-se-ão para o seu Senhor, o forte, o poderoso, o compassivo. Em breve, ergueremos com o auxílio da tua mão
outras mãos dotadas de poder, com força e vigor, e estabeleceremos através delas a nossa autoridade sobre tudo o que está nos domínios da revelação e da criação. Estas referências às mãos do templo também ocorrem nos parágrafos 33 a 35 e depois no parágrafo 41. A mão é um instrumento de posse que nos permite, por exemplo, segurar ou agarrar em qualquer coisa. Também é um instrumento de ajuda. Nós podemos dar, nós podemos receber alguma coisa dos nossos semelhantes. As mãos são instrumento para a realização de algo, servem para fazer alguma coisa. As mãos firmes, a força e poder que aqui são referidas, permitem realizar e fazer coisas. Neste caso, está-se a referir ao estabelecimento da causa. No parágrafo 61 são referidos os pés do templo. E o texto diz o seguinte: ó pés deste templo, nós em verdade forjámo-vos com ferro. Ficai firmes com tamanha constância na causa do vosso Senhor, que faça aos pés de toda a alma fragilizada fortalecerem-se no caminho de Deus, o Omnipotente, o Sapientíssimo. Acautelai-vos para que as tempestades do ódio e da inimizade, ou os golpes dos obreiros de iniquidade, não vos façam tropeçar. Sede imovíveis na fé de Deus e não hesiteis. Nós, em verdade, chamámo-vos em virtude daquele nome, que é a fonte de toda a firmeza, e pela graça de cada um dos nossos mais excelsos nomes, conforme revelado a todos os que estão no céu e na terra. Em breve traremos à existência, através de vós, outros pés, firmes e inabaláveis, que caminharão resolutamente no nosso caminho, mesmo que sejam atacados por hostes tão grandiosas quanto as forças combinadas de gerações recentes e passadas. Podemos dizer que os pés de ferro simbolizam a base sólida em que assenta a causa de Deus. São uma representação da constância, da firmeza. Mas também podem ser entendidos como um andamento e a evolução da causa em direção aos seus objetivos. E, mais uma vez, como vimos em relação a outros órgãos, é feita a promessa do surgimento de outros pés, promessa de surgimento de novos crentes que serão firmes e inabaláveis no seu apoio à causa. O parágrafo 64 refere o peito do templo e diz o seguinte: ó peito deste templo, nós em verdade fizemos todas as coisas espelharem a tua realidade e fizemos-te um espelho do nosso próprio ser. Derrama, pois, sobre os peitos de todos os seres criados os esplendores da luz do teu Senhor, para que se possam libertar de todas as ilusões e limitações. Assim o sol da sabedoria brilhou no horizonte da pena do Rei Eterno. Bem-aventurados os que percebem. Por ti criámos outros peitos santificados, e a ti fazemos regressar como sinal da nossa graça para contigo, para com os nossos servos preferidos. Em breve, por ti, traremos à existência homens com peito santificado e iluminado, que nada testemunharão salvo a minha beleza, e nada mostrarão salvo a luz resplandecente do meu semblante. Estes serão, em verdade, os espelhos dos meus nomes entre todas as coisas criadas. O peito, podemos entendê-lo, representa a dedicação e a ambição. E esta dedicação e ambição também devem ser orientadas em função da causa de Baha'u'lláh. As descrições que aqui são feitas de novos homens com o peito santificado e iluminado também nos ajudam a compreender as características dos futuros apoiantes da causa. O parágrafo 65 refere o coração do templo e diz o seguinte:
Ó templo da santidade, em verdade fizemos do teu coração mais profundo o tesouro de todo o conhecimento das eras passadas e futura, e lugar da alvorada do nosso próprio conhecimento que decretamos para os habitantes da terra e do céu, para que toda a criação pudesse partilhar das efusões da tua graça e pudesse alcançar, através das maravilhas do teu conhecimento, o reconhecimento de Deus, o exaltado, o poderoso, o grande. É verdade, esse conhecimento que pertence à minha própria essência é tal que ninguém alguma vez o alcançou ou alguma vez o compreenderá. Nem coração algum será capaz de suportar o seu peso. Se uma única palavra desse conhecimento fosse divulgada, os corações de todos os homens encher-se-iam de consternação, as fundações de todas as coisas ruiriam e até os pés dos mais sábios entre os homens resvalariam. O coração do templo também é referido no parágrafo 67. Falando metaforicamente, podemos dizer que o coração é o eixo das paixões humanas. E o coração, tal como todos os órgãos do templo, que referimos nos parágrafos anteriores, também deve estar orientado para Deus e para o triunfo da causa de Deus. Para resumir, podemos dizer que os órgãos do templo identificados na epístola são estes: os olhos, que têm por função contemplar a beleza de Deus e os seus múltiplos sinais; os ouvidos, que têm por função escutar a revelação; a língua, que deve anunciar a causa, louvar e glorificar Deus; as mãos, que têm por função o exercício da autoridade e da proteção e que devem ser estendidas a todos os que habitam na terra; os pés, que se devem manter firmes no caminho de Deus; o peito, que deve ser um espelho da realidade divina; e o coração, que é local do conhecimento mais profundo e fonte de novos conhecimentos. Há na Epístola do Templo várias palavras de encorajamento perante uma possível reação adversa dos seres humanos à causa de Deus. E no parágrafo 48 encontramos um exemplo dessas palavras de encorajamento. Diz o seguinte: ó templo da causa, não te lamentes de não encontrares ninguém pronto para receber as tuas dádivas. Foste criado por minha causa. Ocupa-te, pois, com o meu louvor entre os meus servos. Isto é o que foi decretado para ti numa epístola preservada. Tendo encontrado muita mão suja sobre a terra, santificámos a borda das tuas vestes da profanação do seu toque e colocámo-a fora de alcance dos ímpios. Sê paciente na causa do teu Senhor, pois em breve faremos surgir corações santificados e olhos iluminados que fugirão de todos os lugares para a tua graça ilimitada que a todos abrange. Temos, portanto, nestas palavras um tom de encorajamento perante a reação adversa e também a promessa de surgimento de futuros apoiantes da causa de Bahá'u'lláh que serão uma verdadeira fortaleza para a comunidade Bahá'í. Uma outra forma metafórica para descrever as características e ações do manifestante de Deus é o recurso às letras do templo. Adib Taherzadeh, no seu livro A Relação de Bahá'u'lláh, no volume 3, escreve o seguinte: o conceito do Haikal, templo na forma de templo humano, e representando a pessoa de Bahá'u'lláh, só por si invoca muitos pensamentos e abre muitas portas para uma compreensão mais profunda da sua revelação. Enquanto o templo humano é feito de carne e osso, o Haikal é constituído pela palavra de Deus. Esta é descrita vividamente por Bahá'u'lláh nesta célebre epístola, e ele acrescenta-lhe mais mistério e realismo quando se dirige a alguns membros e órgãos daquele templo, bem como às letras H, Y, K e L,
que constituem a palavra. Cada palavra, cada letra proferida por um manifestante de Deus possui um significado que nos transcende. Nós sabemos que existem epístolas reveladas pelo Bab e por Baha'u'lláh, onde se explica o significado de apenas uma letra mencionada nos livros sagrados do passado. Ora, na Súria Haikal, Baha'u'lláh explica o significado das letras que constituem a palavra Haikal e o poder que cada uma destas letras foi dotada. Baha'u'lláh diz-nos que o Haikal é a fonte da criação de uma nova raça de homens e que através de cada uma das suas letras Deus vai levantar essa nova raça de homens que vai defender e propagar a sua causa. E quando estamos aqui a falar da nova raça de homens, estamos a descrever uma renovação social profunda em termos morais e espirituais entre a espécie humana. As letras do templo referidas por Baha'u'lláh são o H, que Baha'u'lláh vai associar com a essência da divindade, no parágrafo 37. O Y, Baha'u'lláh diz associar com o meu nome, o Omnipotente, no parágrafo 38. K, que Baha'u'lláh associa com o meu nome, o Todo-Generoso, no parágrafo 39. E o L, que Baha'u'lláh associa com o atributo da graça. Há aqui, nestas descrições, como é fácil perceber, há um sentido metafórico muito profundo. Cada parágrafo destes exige uma reflexão profunda. Eu penso que seria possível ter um curso de estudo e várias sessões de estudo sobre cada uma destas letras. E, portanto, eu deixo-vos aqui apenas o resumo do que é que está associada a cada uma das letras e, claro, deixo também um desafio para que façam a vossa própria investigação sobre o significado e o poder de cada uma destas letras. Sobre as letras do templo, Baha'u'lláh diz ainda o seguinte: à sombra de cada letra deste templo, vamos erguer um povo cuja dimensão ninguém conhece salvo Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Em breve Deus fará sair do seu templo aquelas almas que permanecerão imperturbáveis perante as insinuações dos rebeldes e que beberão constantemente do cálice que de facto é a vida. Estes, em verdade, são dos ditosos. Vemos, pois, que as letras do templo estão associadas com a promessa de uma multidão de novos apoiantes, que aqui são descritas como um povo cuja dimensão ninguém conhece. Um povo que vive na sombra do templo, que serve os valores associados a cada uma das letras do templo. Nós, na sessão número 4, nós vamos ver quem é este povo. Mais uma vez, repito que o povo, este novo povo, esta nova raça de homens, se refere a uma transformação social e moral profunda no mundo da humanidade. Podemos dizer que essa transformação profunda no mundo da humanidade é um pouco como passar da adolescência para a idade adulta. Um dos aspectos focados também com alguma insistência na Epístola do Templo é a distinção entre o manifestante e a essência de Deus. O manifestante foi escolhido por Deus para ser o eixo central da relação entre Deus e a humanidade. Tudo o que nós podemos alcançar sobre a divindade vem através do manifestante, porque ele é o canal entre Deus e a humanidade. E a epístola
vai descrever com uma simbologia particularmente rica a forma como Bahá'u'lláh reflete os atributos divinos. E a epístola também nos adverte de forma muito explícita e muito clara para não confundirmos o manifestante com a essência de Deus. Os ensinamentos bahá'ís afirmam que os manifestantes de Deus são como espelhos perfeitos, onde se refletem os atributos e a vontade de Deus. E esta analogia do espelho perfeito, o manifestante como espelho de Deus, é usada com alguma frequência nas escrituras bahá'ís e depois replicada por vários autores. Nós percebemos que Deus e o manifestante não partilham a mesma essência. Isto é, não são feitos da mesma coisa. Deus não se torna homem e o manifestante não se torna Deus. Temos o manifestante que reflete os atributos de Deus, que reflete as características de Deus, tal como um espelho reflete os atributos do Sol. Mas o espelho não partilha a essência do Sol. Quando o Sol se reflete no espelho, não existem dois sóis. Nem podemos dizer que o Sol está dentro do espelho. Há um único Sol que se reflete no espelho. Da mesma forma, quando Deus se reflete no manifestante, continua a existir um único Deus. E o manifestante apenas reflete os atributos divinos. Vamos ver o que diz a Surya Akal sobre este tema. Este é um dos certos mais citados e, na minha opinião, um dos certos mais belos desta epístola. Diz o seguinte: diz, nada se vê no meu templo salvo o templo de Deus, e na minha beleza salvo a sua beleza, e no meu ser salvo o seu ser, e na minha pessoa salvo a sua pessoa, e no meu movimento salvo o seu movimento, e na minha quiescência salvo a sua quiescência, e na minha pena salvo a sua pena, o poderoso, o todo louvado. Nada há na minha alma salvo a verdade, e em mim próprio nada se pode ver salvo Deus. Há nestas palavras uma beleza e uma intensidade espirituais tremendas. De alguma forma fazem lembrar as frases atribuídas a Jesus que estão no Evangelho de São João. Por exemplo, eu e o Pai somos um, ou eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas eu tenho que reconhecer que estas palavras de Bahá'u'lláh ultrapassam na sua carga espiritual, na sua beleza, as palavras que são atribuídas a Jesus no Evangelho de São João. Infelizmente, as palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de São João foram mal compreendidas e deram origem, por exemplo, ao dogma da Trindade. Portanto, levando muitos cristãos a acreditar que Jesus seria a encarnação do próprio Deus. Ora, isso, como nós vimos aqui assim na Epístola do Templo, isso não é possível. Isso vai contra a razão. Isso vai contra o próprio conceito de Deus transcendente e infinito. Acima de tudo, estas palavras de Bahá'u'lláh levam-nos para aquela noção de espaço e tempo sagrado, que se refletem intensamente na pessoa de Bahá'u'lláh. Ainda sobre a relação entre o Criador e o manifestante, Bahá'u'lláh diz-nos o seguinte, no parágrafo 45. Acautelai-vos para não falar de dualidade em relação ao meu ser, pois todos os átomos da Terra proclamam que não há outro Deus salvo Ele, o Uno, o único, o forte, o amoroso.
Desde o princípio que não tem princípio, proclamei do reino da eternidade que sou Deus, que não há outro Deus salvo eu, amparo no perigo que subsiste por si próprio. E até ao fim que não tem fim, proclamarei no reino dos nomes que sou Deus, que não há outro Deus além de mim, o todo-glorioso, o bem-amado. Diz, o domínio é o meu nome, do qual cria manifestações no mundo do ser, enquanto nós mesmos permanecíamos santificados acima delas, se apenas ponderassem nesta verdade. E a divindade é o meu nome, da qual criámos os expoentes cujo poder envolverá todos os povos da terra e torná-los-á verdadeiros adoradores de Deus, se apenas o reconhecesseis. Percebemos aqui, nestas palavras, que é a voz da divindade que nos fala através da pessoa de Bahá'u'lláh. E, mais uma vez, somos exortados a não confundir a pessoa do manifestante com a essência do Criador, porque são planos de existência distintos. Há ainda algumas características do manifestante de Deus que são referidas na Súria Aikal e que merecem a nossa atenção. A Súria Aikal diz que o manifestante é intimado a ser generoso com o povo, que ele é descrito como o sadrato divino e como a árvore da graça, isto está no parágrafo 72, que ele é considerado como um sinal de Deus para a humanidade, que a sua revelação é mais forte do que qualquer oposição, isto está no parágrafo 49, e que ele é identificado com o dia de Deus. E além disso, existem na Súria Akal várias referências ao Bab e ao próximo manifestante. Eu penso que, à medida que esta epístola for sendo estudada e aprofundada por outros crentes e outros estudiosos e investigadores do fenómeno religioso, vamos encontrar no texto outras características relevantes sobre os manifestantes de Deus. Absolutamente fascinante é a forma como Bahá'u'lláh descreve a sua relação com o Bab. E ele diz o seguinte: tivesse o ponto primaz sido alguém que não eu, como afirmais, e tivesse ele alcançado a minha presença, em verdade ele nunca se permitiria ficar afastado de mim, mas pelo contrário, ter-nos-íamos regozijado mutuamente durante os meus dias. Ele em verdade chorou intensamente no seu afastamento de mim. Ele precedeu-me para poder chamar o povo para o meu reino, tal como exposto nas epístolas, se o pudesseis perceber. Oh, se encontrassem homens atentos que pudessem escutar a voz do seu lamento no Baiano, explorando o que me sucedeu nas mãos destas almas negligentes, lastimando a sua separação de mim e expressando o seu desejo de estar unido a mim, o forte, o inigualável. Esta descrição do afastamento entre o Bab e Bahá'u'lláh e o quão penosa ela foi e o quanto os dois gostariam de ter estado na presença um do outro, é elucidativa daquilo que é a revelação dupla. Os dois manifestantes revelando um enorme respeito pelo outro, um enorme desejo de estar um com o outro. Estamos, pois, aqui assim, na presença de uma dupla relação. Nós já falámos da relação de Deus com os manifestantes, dos manifestantes com a humanidade, de Deus com a humanidade através dos seus manifestantes, e nós aqui temos um exemplo da relação entre os manifestantes, da ligação que existe entre eles. Outro parágrafo que me parece relevante é a referência
ao próximo manifestante. No parágrafo 80, diz o seguinte: diz ao povo: repeli perante os esplendores desta revelação as coisas que possuís e apegai-vos àquilo que Deus vos ordenou que observassem. Este é o seu mandamento para vós, e ele, em verdade, é o mais capaz para comandar. Pela minha beleza, por estas palavras que revelei, não me refiro a mim, mas àquele que virá depois de mim. Disto dá testemunho Deus, o Omnisciente. Não o trateis como haveis tratado a mim. Não contesteis quando os versículos de Deus são enviados de acordo com o meu favor, dizendo: isto não provém de uma natureza inata e espontânea, pois a própria natureza foi criada pela minha palavra e circula ao meu redor, se sois dos que aprendem esta verdade. São, portanto, palavras de Bahá'u'lláh referindo-se ao próximo manifestante de Deus. E, para concluir esta segunda sessão, deixo-vos algumas questões para reflexão. De que forma é que a palavra de Deus revela o poder do divino? Como podemos descrever uma nova raça de homens prometida aos diferentes órgãos do templo? De que forma é que as explicações de Bahá'u'lláh expandem e elevam o nosso conhecimento sobre os manifestantes de Deus? O que é que há de desafiador nas suas explicações? Como podemos descrever a relação entre o Bab e Bahá'u'lláh com as nossas próprias palavras? Por fim, deixo-vos algumas referências bibliográficas para estudo adicional e complementar sobre o que falámos aqui. E deixo-vos também a recomendação de leitura do livro Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. O Mircea Eliade é considerado um dos maiores expoentes da ciência da religião no século XX. Ele nasceu na Roménia, viveu em Portugal entre 41 e 44 e referia nas suas teses que o sagrado, e faz várias descrições da noção do sagrado, como estando no centro da experiência religiosa de qualquer ser humano. Este livro apresenta-nos uma estrutura e um conjunto de definições que nos ajudam a compreender as palavras de Bahá'u'lláh na Epístola do Templo e, por esse motivo, parece-me que é a leitura recomendada a quem se interessa pelo estudo da Surya Ekal. E com isto chegamos ao fim da segunda sessão sobre a Epístola do Templo. Obrigado pela vossa atenção.